celebridades que comem crianças e bebem seu sangue. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Eu vou fazer esse vídeo como uma introdução a outros vídeos que eu vou fazer sobre o anticristo, porque quando começou a falar muito sobre o anticristo, um pouco antes aí do mês de setembro, as pessoas começaram a falar por modismo, porque dá like, aí eu recuei. Eu também não ia inventar nem encher linguiça sobre isso, então eu recuei, e mais alguns seguidores pediram para a gente fazer vídeo sobre isso, e Deus me mostrou alguns aspectos peculiares. Então esse vídeo que eu vou fazer sobre celebridades e elite global que come criança e bebe seu sangue é uma introdução sobre o anticristo. Está alinhado, né? Um dos aspectos que eu vou abordar sobre o anticristo é o poder e a influência da mulher no apogeu, na jornada do anticristo se manifestar. Afinal de contas, no livro de Apocalipse, você vai encontrar a presença de uma mulher de uma maneira positiva no capítulo 12, não é? Que muitos narram como a figura da igreja, e realmente transparece mesmo também com a figura da igreja. E no capítulo 18, outra mulher de maneira negativa representando Babilônia, não é? Então a mulher, sem dúvida nenhuma, terá uma influência muito forte no processo da manifestação e do apogeu do anticristo. Aliás, um dos vídeos que você pode conferir depois sobre 7 chaves para entender os mistérios da Bíblia, uma delas é a mulher. Quando você vê aparecer na Bíblia uma mulher muito icônica, fica de olho, porque tem algo profético ali, não é? Mas voltando ao nosso tema aqui, celebridades e elite global que comem criança, praticam antropofagia, canibalismo e bebem o sangue de crianças. As estatísticas apontam verdades que são inquestionáveis e fatos verídicos que contra fato não há argumento. Todo Natal nos Estados Unidos some, pelo menos nas grandes metrópoles, 150 crianças. Onde vão essas crianças? Não é? Crianças que são sacrificadas em rituais macabros, em rituais de ocultismo, em rituais de todas essas seitas ocultas que a gente sabe, né? Skull and Bones, que, por exemplo, né, que é uma seita macabra e ocultista que tem nos Estados Unidos, entre N's que vieram da Europa, vieram da França, Inglaterra, e é uma peste no mundo todo essa nova ordem mundial com suas seitas ocultistas. Mas nós temos aqui, eu tenho até uma relação, vou ter que fazer uma pesca e olhar aqui e conferir alguns nomes, porque são N pessoas que com seus cachês milionários, que todas elas têm o mesmo segmento, o mesmo viés e a mesma prática quando vão envelhecendo. Quando o rosto não é mais esticadinho, eles têm a mesma prática. Eles vão buscar a velha fonte da juventude. A humanidade sempre correu atrás da fonte da juventude. As grandes franquias cinematográficas falam sobre isso. Você pode conferir entre muitos uma grande franquia, Piratas do Caribe, que aborda este tema. É um tema, meu Deus, que faz parte da história da humanidade, não é? Por isso que os unicórnios foram extintos, né? Porque afirmava-se, rezava a lenda que o chifre do unicórnio traria juventude e invulnerabilidade para quem ingerisse seu chá e tantas beberagens que eles inventavam. Um dos vídeos mais vistos nesse canal é sobre o unicórnio, dentre muitos que eu fiz, não é? O próprio unicórnio atual, moderno, que seria o rinoceronte, está extinto praticamente por causa dessas matanças, porque atribui-se àquele chifre uma queratina que dá longevidade, não é? Então, o ser humano sempre buscou essas excentricidades, quando na verdade devia buscar tão somente a vida abundante de Cristo Jesus. Por que o diabo tem tanta raiva de Satanás? E por que fazer um vídeo sobre esse tema? Porque Jesus disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais aos reinos dos céus. A pureza da criança ministra o reino de Deus. E Satanás se enfurece com isso, que ele é ímpio, ele é impuro, ele é miserável e caído. Então ele levanta as suas falanges, ele levanta os seus pupilos, não é? Os seus lacaios, para oprimir e sacrificar crianças. Então, isso sempre tem acontecido. Quando as celebridades e a elite global vai envelhecendo, eles comem carne de criança, eles bebem sangue de criança. E existem declarações aí no YouTube nítidas, né? A última onda agora é chamada de o pênis facial, quando Sandra Bullock, que é uma atriz estourada em Hollywood, afirma ter esta prática para rejuvenescimento facial, usando o prepúcio de bebês
coreanos diluído de maneira gelatinosa para fazer um aplique na sua face, e ela tem levantado essa grande propaganda, não é? Então imagine que desde os idos das décadas de 60 e 70 nós temos aqui um ícone dessas pessoas que ingerem, que comem carne de criança, que usam sangue e coração dos jovens. O David Rockefeller, né? David Rockefeller a gente já falou aqui no canal, é um filântropo, aparentemente, viveu aproximadamente 102 anos, que a gente não sabe ao certo a idade dele, mas que passou pelo seu peito 7 corações. Não é? Sempre quando ele ia envelhecendo, seu coração fraco era trocado por um coração de um jovem de 18 anos. Ilhas longínquas e experiências macabras, e esse homem tem essa história bizarra aí para contar. Quantos jovens foram sacrificados para achar a compatibilidade do coração desse homem, não é? E existem N vídeos aí para você conferir. Um outro cara aí das celebridades que afirma, tem um vídeo ele afirmando que ele come crianças abaixo de 10 anos, o The Rock, não é? O Dwayne Johnson, é o maior cachê de Hollywood, não é? Então nós temos essa pessoa falando, você pode questionar, achar que ele estava ironizando, mas nós precisamos discernir, não é? E ver além das palavras, porque o próprio Jesus ensina que a boca fala do que está cheio o coração. Então esse homem não ia falar uma declaração dessa para uma criança à toa, né? É aquele cara que é o mais carismático, que protagoniza um herói, um corpo perfeito, né? Samuel L. Jackson, esse ator, em tudo que evoca as trevas, tudo que está envolvido demônios, seitas demoníacas, você pode conferir no filme que ele participa, que ele persegue crianças para ingerir, para oprimir e enfeitiçar as crianças, o lado das crianças peculiares. Ele é o vilão e ele protagoniza bem esse papel. Os spoilers, são muitos spoilers nos filmes, né? Afinal de contas, Hollywood trabalha para as trevas, né? Lady Gaga, né? Lady Gaga foi protagonista de um escândalo onde ela fez um show e um vizinho denunciou que ela estava imersa numa banheira de sangue humano, né? Bebe sangue humano, come sangue humano e várias vezes aparece tapando o olho esquerdo, bem como Madonna também. Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, porque um dos símbolos maiores do anticristo um olho só. Ele aparece como um caolho ferido em um dos olhos, né? E isso é um spoiler que acontece em um sem número de filmes em Hollywood, em Shazam. Os vilões sempre eles têm um olho só, desde Waterworld, O Segredo das Águas com Kevin Costner, passando por A Era do Gelo, animações. Olha, eu não tenho o próprio Cíclope de X-Men. Olha, N filmes mostra o vilão ou um protagonista com olho só. Isso é um spoiler sobre o anticristo que eu vou falar em outros vídeos. Beyoncé Knowles. A Beyoncé é outra que já falou em entrelinhas que ela come criança, que ela ingere sangue de crianças. Várias vezes apareceu possessa nos shows, junto com seu esposo bruxo, Jay-Z, fazendo o sinal do olho dentro da pirâmide, não é? É a mulher de Emmanuel Macron, a Brigitte Macron, não é? Esta pessoa começou a namorar com o Emmanuel Macron, ele tinha aproximadamente 16, ela já tinha mais de 40. Não é? Ela foi professora de inglês dele e ele se encantou por ela. Não é um encantamento. Faça a conta da idade de Emmanuel Macron, com 45 anos aproximadamente, e coloque mais a idade proporcional dela. Essa mulher tem uma fisionomia envelhecida, mas mesmo assim ela é muito mais velha do que aparenta ser. Alimentada, sustentada por esse tipo de ritual com crianças, não é? Bem como a rainha Elizabeth, a rainha da Inglaterra. Não é? Aquela idade daquela mulher não bate. Ela é muito mais velha do que a gente aparenta, e sustentada assim por sangue humano e comida e carne humana. Você diz: ah, pastor, como é que você pode afirmar? Eu não tenho como lhe provar. Eu tenho uma revelação do Espírito e eu vou juntando algumas coisas que o Senhor me mostra. A verdade é que nós vemos muitos spoilers nos filmes que mostram de pessoas de uma elite se alimentando de sangue humano, comendo carne humana, principalmente de crianças, não é? A própria Sandra Bullock, que é um ícone agora em Hollywood, e fazendo propaganda
de um tratamento chamado pênis facial, onde pega o prepúcio de criancinhas, bebês coreanos, para aplicar no rosto, não é? Isso é coisa, queridos, que é sem precedentes, né? Nós vemos movimentos de empoderamento feminino, mulheres incentivando a comer placenta de bebês, não é? Aqui no Brasil, a filha de Gilberto Gil também já assume e defende essa prática de comer placenta de bebês. Então, veja que o vampirismo, não é, nunca deixou de andar sobre a terra, de permear a terra. Se você conferir também o filme Hellboy, você prestar atenção, esse Hellboy, que seria o Hellboy 3, eu já vi várias vezes o filme, dá muito spoiler sobre a nova ordem mundial, muito forte, fala sobre Covid, sobre manifestação dos demônios que vêm da terra oca, e fala sobre comer criança. Tem um demônio lá de alta hierarquia, que ela mexe num caldeirão e levanta mão de crianças, né? Se alimentando de crianças. Isso é uma spoiler que você, com discernimento de espírito, você vê o que tudo isso representa. Existem vários outros nomes que eu poderia citar aqui, mas para o vídeo não se alongar, vamos ficando por aqui. Espero que você deixe seu like, que você compartilhe, incentive. Se você acha que tem fundo de verdade, comente aí e acione o sininho. Shalom, Deus te abençoe, persevere no leão, porque o Senhor Jesus é o que nos faz limpo, santo, na presença dele. Shalom.